o que é o Espiritismo? O Espiritismo é a doutrina revelada pelos espíritos superiores através de médiuns e organizada no século XIX por um educador francês conhecido como Allan Kardec. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, filosofia, ciência e religião. Filosofia, porque dá uma interpretação da vida respondendo questões como: de onde eu vim, o que eu faço no mundo, para onde irei depois da morte. Toda doutrina que dá uma interpretação da vida, uma concepção própria do mundo, é uma filosofia. Ciência, porque estuda à luz da razão e dentro dos critérios científicos os fenômenos mediúnicos, isto é, fenômenos provocados pelos espíritos que não passam de fatos naturais. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. Não existe o sobrenatural no espiritismo. Religião, porque tem por objetivo a transformação moral do homem, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo na sua verdadeira expressão de simplicidade, pureza e amor. Uma religião simples, sem sacerdotes, cerimônias e nem sacramentos de espécie alguma, sem rituais, culto a imagens, velas, vestes especiais nem manifestações exteriores. E quais são os fundamentos básicos do espiritismo? Bem, a existência de Deus, que é o Criador, causa primária de todas as coisas, a suprema inteligência. Eterno, imutável, material, onipotente, soberanamente justo e bom. A imortalidade da alma ou espírito. O espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espíritos, já existíamos antes do nascimento e continuaremos a existir depois da morte do corpo. A reencarnação. Criado simples e sem nenhum conhecimento, o espírito é quem decide e cria o seu próprio destino. Para isso, ele é dotado de livre-arbítrio, ou seja, capacidade de escolher entre o bem e o mal. Tem a possibilidade de se desenvolver, evoluir, aperfeiçoar-se, de tornar-se cada vez melhor, mais perfeito. Como um aluno na escola, passando de uma série para outra, através dos diversos cursos. Essa evolução requer aprendizado, e o espírito só pode alcançá-la encarnando no mundo e reencarnando, quantas vezes necessárias, para adquirir mais conhecimento, através das múltiplas experiências da vida. O progresso adquirido pelo espírito não é somente intelectual, mas, sobretudo, o progresso moral. Não nos lembramos das existências passadas e nisso também se manifesta a sabedoria de Deus. Se lembrássemos do mal que fizemos ou dos sofrimentos que passamos, dos inimigos que nos prejudicaram ou daqueles a quem prejudicamos, não teríamos a condição de viver entre eles atualmente, pois, muitas vezes, os inimigos do passado hoje são nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais, nossos amigos, que, presentemente, se encontram junto de nós para a reconciliação. A reencarnação, dessa forma, é a oportunidade de reparação, assim como é, também, oportunidade de devotarmos nossos esforços pelo bem dos outros, apresentando nossa evolução espiritual. Pelo mecanismo de reencarnação, vemos que Deus não castiga. Somos nós os causadores dos próprios sofrimentos, pela lei de ação e reação. A comunicação dos espíritos. Os espíritos são seres humanos desencarnados e continuam sendo como eram encarnados, bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, cultos ou medíocres, verdadeiros ou mentirosos. Eles estão por toda parte. Não estão ociosos, pelo contrário, eles têm suas ocupações. Através dos denominados médiuns, o espírito pode se comunicar conosco, se puder e se quiser. A pluralidade dos mundos habitados. Os diferentes mundos disseminados pelo espaço infinito constituem as inúmeras moradas aos espíritos que neles encarnam. As condições desses mundos diferem quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade aos seus habitantes. O espiritismo interpreta o céu e o inferno? Não há céu nem inferno. Existem sim os estados de alma que podem ser descritos como celestiais ou infernais. Não existem também anjos ou demônios, mas espíritos superiores e espíritos inferiores, que também estão a caminho da perfeição, os bons se tornando melhores e os maus se regenerando. Deus não se esquece de nenhum de seus filhos, deixando a cada um o mérito das suas obras. Somente dessa forma podemos entender a suprema justiça divina. Porque o espiritismo realça a caridade. Porque fora dos preceitos da verdadeira caridade, o espiritismo não poderá atingir a perfeição para a qual foi destinado. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos e qualquer seja a forma pelo qual adorem o Criador, eles se estendem as mãos, se entendem e ajudam mutuamente. Porque fé é raciocinada. A fé sem raciocínio não passa de crença ou mesmo de uma superstição.
Antes de aceitarmos alguma coisa como verdade, devemos analisá-la bem. Fé inabitável é aquela que pode encarar a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Frase dita por Allan Kardec. E onde podemos encontrar mais esclarecimentos sobre o Espiritismo? Começando pela leitura dos livros de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos. O livro básico da doutrina espírita. Contém os principais espiritismos sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. O Livro dos Médiuns. Reúne as explicações sobre todos os gêneros de manifestações mediúnicas, os meios de comunicação e relação com os espíritos, a educação da mediunidade e as dificuldades que eventualmente possam surgir na sua prática. O Evangelho segundo o Espiritismo. É o livro dedicado à explicação das máximas de Jesus, de acordo com o Espiritismo e sua aplicação às diversas situações da vida. Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Oferece o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Coloca ao alcance de todos o conhecimento do mecanismo pelo qual se processa a justiça divina. A Gênese. Destacam-se os temas: a existência de Deus, a origem do bem e do mal, explicações sobre as leis naturais, a criação e a vida do universo, a formação da Terra, a formação dos primeiros seres humanos e seres vivos, o homem corpóreo e a união do princípio espiritual à matéria.